irmão, muito bacana um caso clínico que eu atendi ontem. E assim, para mim foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque eu disse, rapaz, esse caso clínico é muito bacana. É uma paciente, tá? Aqui que tem 32 anos, pesou 88,3 quilos, tá? Trouxe alguns exames, eu posso inclusive discutir esses exames aqui contigo. Patologias de base: endometriose descoberta há 1 ano, hipercolesterolemia, tireoidite Hashimoto, refluxo, síndrome do ovário policístico e hérnia lombar. Apenas. Tranquila. Será que Aí, é Larissa Manoela? Porque a Larissa Manoela hoje fez um post que viralizou falando que ela descobriu SOP e endometriose. Olha que eita, bacana. olha aí. Agora vamos. Bacana, né? Vamos discutir bastante coisa sobre isso. Aí o que é legal? Eu sempre busco avaliar, antes de avaliar questões nutricionais, a questão de histórico familiar. Eu acho que vale muito a pena a gente levar em consideração o histórico familiar. Claro. O pai faleceu de doenças cardiovasculares, a mãe já infartou e tem histórico, tá, de pai e mãe de diabetes e câncer de avó. Rotina da paciente: bancária, com rotina bem corrida, passa o dia todo fora de casa, trabalha até às 17 horas, que normalmente é o horário dos bancários, passa muito tempo em casa aos finais de semana. E hábitos alimentares. Dos hábitos alimentares, faz apenas 3 refeições por dia, belisca salgados, relata que na maioria das vezes passa o dia todo sem comer ou come muito pouco e grande parte da ingestão calórica está durante o período noturno. Não bebe, não fuma, graças a Deus. Amém. Amém. Mas geralmente come muito delivery, inclusive na semana. Tá. Recordatório alimentar ficou um pouco impreciso. Por quê? Porque realmente é uma paciente completamente sem rotina, mas eu vou trazer o recordatório alimentar dela. Come bastante pizza, hambúrguer e come muito churrasco, em especial aos finais de semana. Não tem problema em comer legumes e vegetais e frutas, porém não come muito isso porque não tem o hábito. Mas não desgosta. Maravilhoso. Alergias ou intolerâncias? Sente um pouco de desconforto quando consome leite, mas não com os derivados. E quando exagera no glúten. Ok? Perfeito. Comum para as 2 doenças que ela tem, maravilha. Exatamente. Aí vou trazer algumas informações relacionadas ao recordatório. Depois a gente vem para a parte dos medicamentos, que eu quero que tu comente bastante sobre isso. Vamos lá. Informações do recordatório. 832 calorias. Tá. Uma low carb aí, alguém prescreveu? Mas na verdade é muito impreciso, tá? Porque nesse dia ela não tinha jantado e ela tinha comido apenas uma banana no jantar, que é completamente fora do contexto normal dela, tá? Mas praticamente a deficiência aqui de quase todas as vitaminas e minerais, baixa proteína, baixa fibra, baixíssima ingestão de antioxidantes, entre outros fatores aqui, né, de uma baixa qualidade alimentar. Vou trazer os medicamentos e vou trazer também um pouquinho do que é que a gente viu, né, em relação aos exames. Os exames eu posso até mostrar aqui para vocês, eu viro aqui e mostro para vocês, tá? Vamos lá. Falando dos medicamentos. Deixa eu pegar uma caneta aqui, vai lá, manda ver. É isso mesmo. Galera, ó, live pesada, tá? Aproveita aqui, ó, encaminha pro pessoal. Porque esse aqui pega a tua caneta, pega teu papel e encaminha para todo mundo aqui. André, se a gente bater aqui 300 pessoas na live o tempo inteiro, a gente conta aquela novidade hoje, né? Tudo certo, combinado. Então, por favor, encaminhe que eu quero contar, que eu sou ansioso. Eu também sou bocudo. Vamos lá. Primeiro medicamento, levotiroxina pura, Puran. O Alurax. Tá, que é o Dienogest. Exatamente, bem sua área. Glifágio. Tá. E o Orlistat. Tá. Xenical, tá. Exatamente.
Vou mostrar os exames para a gente ver o contexto geral e depois a gente vai abordando, tá? Uhum. Aqui, ó. Exames. Qual a idade dela, Dani? 32. Beleza. Só anotar aqui para não esquecer. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá. Manda ver. Deixa eu ampliar. Ó. O que chamou a atenção em especial, tá? Nós temos aqui um hemograma, tá? Esse hemograma tá dentro do normal, só que se a gente observa aqui, ela tem uma ferritina de 17,8. Ixi, Maria. Tá. Ou seja, uma deficiência de ferro não anêmica, porque não afetou aqui nem hemoglobina nem hemácia, porém uma deficiência de ferro não anêmica, porque é uma ferritina muito baixa. Baixíssima. Em especial, a gente pode falar sobre isso detalhadamente, tá, pessoal? Mas o ferro, ele é essencial para o funcionamento da tiroperoxidase, que é uma das principais enzimas ali da nossa tireoide, tá? Especial demais para nossa tireoide. Ó, André, bem característica desse tipo de SOP dela, uma insulina de 25. Nossa Senhora, tá. Uma glicemia de 8,5 e um Roma-IR de 5,24. Altíssimo, tá. Já vou comentar isso tudo. Aguardem, viu? Não sai, não. Vou encaminhando para mais gente. Vocês vão ter. É tanta informação. Eu estou psicografando aqui esse caso clínico. É muita informação. Vocês estão preparados para quantas horas de live? Ei, e é coisa real aqui, viu, gente? Vamos lá. Uma outra coisa também é que esse colesterol dela total tá 210, um HDL de 40 e um LDL de 144. Ou seja, uma péssima relação LDL-HDL. Fora isso, que é uma coisa que eu gosto muito de ver. Quando a gente vê um VLDL desse, acima de 22, 24, a gente já sabe que a paciente está fazendo um aumento da ingestão de carboidrato também, no geral. E um triglicerídeo também, que o ideal é abaixo de 150, mas principalmente numa paciente como essa, doença inflamatória, etc., eu sempre busco deixar abaixo de 100, tá? Mas a gente vai comentando aqui aos poucos. Aqui os índices aterogênicos, tá? Quem quiser ver. Uma coisa que eu achei interessante. Apesar do TSH dela tá 3,6, ela tá com T3 livre legal. Então ela até tem uma boa conversão, já que ela faz o uso só de T4, mas não faz o uso de T3. Até que ela converte bem a atividade das deiodinases dela, até que boas, tá? Que me espantou, confesso para vocês, por conta, né, de todo o contexto inflamatório. E o que é que me preocupou bastante? Antiperoxidase acima de 1000. Altíssimo, né? Autoimunidade aí bombando, que é pior para a endometriose SOP, já a gente conversa. Boa, anota aí. Tá tudo psicografado aqui, amigo. Ó, praticamente aqui uma deficiência de B12, uma B12 bem baixinha, 278. Baixíssima. Isso tem uma importância imensa para a SOP endometriose, já eu comento, tá? Beleza. Vitamina D também não está ideal para nenhuma das duas doenças, tá? Epa, A gente pode falar exatamente sobre isso também. E, ó, eu achei esse zinco aqui também muito baixo, tá? Baixinho. Em especial, dentro do contexto aí de capacidade antioxidante e também de questões tireoidianas, imunológicas em geral, tá muito baixinho. Tá. Sim, beleza? Sim. Aí, esses são os exames que eu tenho. Não tenho teste de tolerância à lactose, não tenho provas, né, relacionadas a glúten, anti-endomise, antitransglutaminase e nem tenho IgE inespecífico total. Nossa, minha luz. Tá ruim aqui de vocês me verem, porque meu ring light tá meio com defeito. Já se tiver ruim, eu pego ali outro. Esse aqui, acho que é melhor. Peraí. Olha que coisa interessante nesse caso. Primeiro, só para contextualizar, para a galera se lembrar de alguns detalhes importantes. A síndrome dos ovários policísticos é uma das doenças mais comuns em relação à saúde da mulher, de mulheres em idade fértil, acometendo uma
em cada 10 mulheres, até 2 em cada 10 mulheres. Depende muito da casuística que está sendo analisada. Endometriose, em associação com SOP, também. Ó, já batemos 300 aqui, já dá para a gente contar a fofoca daqui a pouco. Segura. Continua mandando para a galera, que vocês vão ver muita coisa bacana. A segunda, endometriose é a segunda ou a primeira, dependendo da região, causa também de ginecopatia em saúde da mulher. E aí é muito interessante, Dani, porque ano passado saiu um artigo científico mostrando o seguinte: seria SOP e endometriose doenças diametralmente opostas? Porque se você parar para pensar, e é muito interessante, esse trabalho é um trabalho muito interessante, um trabalho de revisão, porque se você começa a avaliar o comportamento hormonal, eles realmente têm um comportamento que beira essa Parecido, dualidade. metabólico. Mas quando você olha hormonalmente, por exemplo, se você vai olhar do ponto de origem embriológica, uma mulher que estava grávida e ela estava com nível de testosterona baixo durante a sua gestação, existe um risco aumentado da filha nascer com endometriose. Se essa mulher, durante a gestação, engravidou com a testosterona mais alta, existe uma chance maior da filha desenvolver SOP. Então, você imagina que são diametralmente opostas. As pacientes com endometriose geralmente nascem com beta-endorfina mais baixa, por isso que ela tem um limiar de dor menor. As pacientes com SOP, isso é o contrário, beta-endorfina mais alta, um limiar de dor mais alto. Então, assim, começou-se sempre a imaginar que eram doenças que não poderiam coexistir. E aí vem a grande sacada, né? Os trabalhos começaram a tentar ver que foi exatamente o que Clarissa Manuela comentou hoje. Eu fui comentar porque acho que mais de 95 pacientes me encaminharam um post dela falando sobre o fato dela ter feito um exame que identificou endometriose e viu ovários de aspecto policístico no mesmo exame de imagem. Na ressonância, viu endometriose profunda e aspecto policístico. E esse paciente tudo me encaminhando, me marcando no post dela, e vou olhar o que está acontecendo. Aí fui lá e olhei, e aí isso é uma coisa muito interessante, porque existem alguns pontos de convergência das duas doenças. Um dos principais pontos de convergência é a microbiota intestinal. Então, a microbiota intestinal das pacientes com SOP e endometriose, ela guarda algumas correlações. Ela tende a desconjugar um pouco mais de hormônios estrogênicos. Então, tanto SOP quanto... que SOP é síndrome dos ovários policísticos, Tânia. Legal, então, André, já viu o que é SOP, já foi responder. Tu sabe que a cabeça aqui é 2 segundos. Então, você sabe que tanto SOP quanto endometriose são doenças que estão ligadas a uma predominância estrogênica. Mas olha que coisa interessante. Predominância estrogênica quer dizer um desequilíbrio da relação de progesterona e de estrogênio. Porque uma coisa que você vai ver é as pacientes com SOP tendem a ter um estradiol normal ou às vezes até baixo. O problema é que a progesterona, como ela só é produzida pela mulher que ovula, e grande parte das pacientes com ovário policístico, com SOP, elas são anovulatórias, apesar de você ter um nível de produção de estradiol normal, mas o nível de progesterona é muito baixo. Então você tem predominância estrogênica com estrogênio normal. E isso pega muita gente boa que consegue apenas enxergar os números, não consegue enxergar o contexto 360. Maravilhoso. Exatamente. E aí, do outro lado, nós temos o contrário. As pacientes com endometriose, elas têm predominância estrogênica por aumento da produção de estradiol e de estrona. E existe um detalhe muito interessante. As pacientes com endometriose, elas têm resistência à ação da progesterona. Então, ela produz progesterona, mas a progesterona não consegue agir no seu receptor. E aí, vou trazer um detalhe para o caso. Muito legal paciente. Isso, que é a questão da resistência à ação da progesterona, né? E aí... E é legal, eu estava até dando aula sobre isso ultimamente, André, e eu estava vendo o que é que acontecia na mulher com endometriose, que ela tinha esse contexto ali, né, principalmente nas células endometriais, de aumento do estradiol, que é o que causava mais proliferação celular do tecido endometrial. E aí eu li justamente sobre uma enzima, que é a hidroxisteroidinase 17-beta-2. Exatamente. E essas mulheres elas têm uma expressão maior dessas enzimas, né? Que vai aumentar a conversão também de estradiol e estrona, né? Na verdade, é o contrário. Ela tem uma expressão menor.
Porque o que é que acontece na endometriose? Essas pacientes, o corpo, a lesão de endometriose, ela é extremamente inteligente. Então, a lesão de endometriose, ela precisa se retroalimentar. Isso hoje é o que a gente conhece como nicho pró-endometriótico. Traduzindo em miúdo, seria o seguinte: a própria célula de endometriose, que guarda correlações com as células de câncer, ela tenta estimular todas as condições que favoreçam a sua retroalimentação. Como ela cresce com o hormônio estrogênio, ela precisa aumentar a produção de hormônio estrogênio. Então, por exemplo, ela na cascata de esteroidogênese, ela aumenta a proteína STAR, que é a proteína que pega o LDL colesterol e joga dentro da cascata de esteroidogênese. Ela aumenta a produção das esteroides desidrogenases para fazer uma conversão maior na cascata. Então, ela aumenta CYP19A1, que é a aromatase, para aumentar a conversão de androgênios em estrogênios. E aí, para o caso dessa paciente, até para a gente fazer o link, que me chamou muita atenção, é porque para tanto SOP quanto a endometriose, os níveis de vitamina D, eles são fundamentais para ativar essa enzima. Então, só para o pessoal entender, a 17-beta-hidroxiesteroide desidrogenase é a enzima que converte estradiol, que é mais potente, em estrona, que é menos potente. Para a célula de endometriose, não é interessante que ela saia de uma potência alta, que estimula ela a crescer, para uma potência baixa, que diminui seu crescimento. Então, quando você regula negativamente a hidroxiesteroide desidrogenase. Exatamente. Com mais estradiol, aumentando mais ainda a proliferação. Exatamente, perfeito. Boa. E aí, a vitamina D é quem regula a atividade 17-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. E aí os trabalhos têm mostrado que, apesar dessa paciente aqui ter um nível de 44,5 que você mostrou, que é um nível ótimo para grande parte da população, para a ação nesta atividade enzimática, este nível ele é insuficiente. Por isso que os trabalhos têm mostrado o seguinte: um nível que é mais interessante para que você tenha essa ativação da enzima, que converte um hormônio mais potente em um menos potente, para que você tenha uma menor atividade de progressão da doença, você precisa de uma vitamina D mais próximo de 60. Então, neste nível tá bacana, tá maravilhoso. Para quê? Eu sempre digo assim, ó, quando a gente avalia exames laboratoriais, você tem que entender qual o objetivo daquele nível que você está objetivando. Se você quer vitamina D para fertilidade, é uma coisa. Se você quer vitamina D, por exemplo, para diminuir dor na paciente com endometriose, tem que estar acima de 60, porque modula receptor nociceptivo, vitamina D acima de 60. Mas se você está avaliando para raquitismo, maior do que 20 já está ok. Então isso depende muito de interpretação. Outra coisa e eu acho interessante falar isso aí também, até no contexto também, né, André, da própria doença autoimune. A vitamina D, ela tanto tem ações a nível de imunidade inata, que é aquela imunidade que nosso corpo já está pronto ali para combater algum antígeno, como também a nível de imunidade adquirida. Imunidade adquirida, a gente pensa principalmente em dois tipos de células, linfócito B e linfócito T. A vitamina D, ela regula a quantidade de anticorpos produzido pelo linfócito B, podendo diminuir, inclusive, a quantidade de anticorpo antitiroperoxidase, né? Sim, perfeito. E aí tem vários detalhes que a gente começa a somar as coisas aqui, é muito interessante, porque, por exemplo, se essa menina tem 32 anos e ela está pensando em engravidar, a gente sabe que tanto SOP quanto endometriose são doenças relacionadas com subfertilidade, não é necessariamente com infertilidade, mas com uma chance menor de conseguir ter sucesso gestacional. E aí é muito engraçado, porque, por exemplo, essa paciente tem um TSH de 3,6, que é um TSH super controlado para uma paciente que tem hipotireoidismo e está em uso de hormônio tireoidiano, de levotiroxina ali do Puran. Porém, se esta paciente está dentro de um protocolo que você está estimulando a fertilidade, o ideal é que a gente consiga um TSH menor que 2,5, porque TSH acima de 2,5 aumenta a chance de abortamento, que já é comum nas pacientes que apresentam SOP, que têm endometriose. Então, é muito interessante, porque assim, eu sempre digo a todo mundo, aos nossos colegas, aos nossos alunos e até às minhas pacientes, a avaliação de um papel com números é totalmente diferente da avaliação
da avaliação da mulher que está por trás daquele papel e daqueles números, e mais ainda, dos objetivos que aquela mulher tem naquele momento. Porque você vai precisar ajustar esses níveis hormonais para o objetivo do momento. Se a gravidez é uma ideia, se é dor, é outra coisa. Então, isso tudo é o que faz a grande diferença entre alguém que só sabe prescrever olhando o número e alguém que sabe analisar todo o contexto em que aquela paciente está inserida. Porque nessa análise, eu vou precisar, não só na minha posição como ginecologista, eu vou precisar de um nutricionista para chamar de meu, para poder ajudar essa minha paciente. Porque se eu não consigo modular a inflamação, e tanto SOP quanto endometriose são doenças inflamatórias ligadas a estresse oxidativo, se eu não consigo fazer isso com a alimentação, que é o que a paciente faz todos os dias, né? Ela pode esquecer de tomar o suplemento, mas de comer ela não vai esquecer nenhum dia. Então, se a gente não tem, né, esse acompanhamento com essa visão 360, nós não vamos conseguir um resultado adequado. Você pode até conseguir uma perninha, né, uma muleta funcionar, Muito legal. mas você não vai conseguir ajustar essa paciente como um todo. Muito legal. E eu acho uma coisa super interessante o que tu falou, André, e eu vi até algumas pessoas falando aqui, né? Cúrcuma, aí falaram aqui, a gente falou da vitamina D, ácido alfa-lipoico, etc. Só que, cara, independente de qualquer coisa, toda vez que eu penso numa patologia, eu sempre vou na base fisiopatológica daquela patologia. A base fisiopatológica de uma doença, ela nos dá muito pano para manga para a gente conseguir tratar a paciente da melhor forma possível. Como assim? Se a gente olha para a endometriose, se a gente olha para a SOP, em conjunto, elas têm uma capacidade reduzida de produzir os seus próprios antioxidantes endógenos, catalase, glutationa, superoxidismutase. Ela tem um maior contexto inflamatório, ela tem uma relação entre hormônios que vai facilitar ela acumular mais gordura visceral, uma gordura ainda mais pró-inflamatória, liberando diversas citocinas inflamatórias que vão alterar desde a função ovariana até a sensibilidade insulínica, até a capacidade de lipogênese hepática, de gliconeogênese hepática, entre tantos outros fatores. Quando a gente pensa nesse contexto todo, eu confesso para você que se a gente pensar num contexto de suplementação, sem que a gente faça uma boa base dessa pirâmide, cara, eu não vou ver melhora nessa paciente. É fazer xixi caro, colorido. Então não adianta eu enfiar vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, etc. nessa paciente, e essa paciente ela está com alto consumo de gordura saturada, com alto consumo de farináceos, com uma baixa quantidade de fibra. Aí eu dou 20 bilhões de probióticos e ela tem 5 gramas de fibra por dia. Exato. Não tem sentido. Legal Exatamente. a gente falar sobre isso. E a base Não, seria, na verdade, a questão relacionada à matriz alimentar. Quando eu falo de matriz alimentar, é tudo aquilo que faz parte do meu dia a dia. Isso não significa que a paciente ela não possa comer um pedaço de pizza por fora, que ela não possa comer um churrasco por fora, etc. e tal. Contanto que a minha matriz alimentar, em especial, trate aquela alteração fisiopatológica, que no caso específico disso que a gente está falando é o quê? Inflamação e estresse oxidativo. Exatamente. E aí, Dani, coisas interessantes que a gente precisa trazer para isso aqui, que fazem conexão, e qual é o grande objetivo que eu queria trazer para cá? Que vocês comecem a enxergar os pontos de conexão entre SOP e endometriose, que muitas pessoas não conseguem enxergar. Brunão, doutor Bruno César, irmãozaço, coisa boa tá por aqui, meu irmão. Brunão tá por aqui também? Acabou de chegar. Ei, Brunão, já recebeu aquele convite lá ou não? Já. Não, já? Eu não sei se, quer dizer, não sei, viu? Agora eu fiquei na dúvida. Se ele não recebeu, agora depois da live eu faço. Deixa eu te dizer um detalhe importantíssimo aqui. Quando a gente está falando de síndromes ovários policísticos, a gente sabe, aproveitando o gancho que você acabou de comentar, que a base fisiopatológica da SOP é a resistência insulínica. André, mas tem as pacientes com SOP magra, tem resistência insulínica intracelular. Mas a paciente tem resistência insulínica. Pode procurar que vai estar lá, meu amigo. Aí, um detalhe interessantíssimo. Hoje, agora há pouco, atendi uma paciente com SOP, né? Meu consultório é bem viciado em SOP e endometriose.
E essa paciente chegou e estava com insulina de 23, parecido com esse caso aqui de 25. E quando você olha os níveis laboratoriais, ele diz que é normal, de 1 a 23. E aí a paciente estava com um sobrepeso muito grande, obesidade grau 1, na verdade nem era sobrepeso, obesidade grau 1. E o caso dessa daqui é obesidade grau 1 também. Essa grau 1 também? Sim, é a mesma coisa. E aí a paciente pensando a mesma coisa, mas está dentro do normal a minha insulina. E aí, olha o grande detalhe, aí, olha a analogia que eu fiz para ela, eu sempre gosto, eu digo, olha, quando você avalia insulina, você tem que imaginar a insulina como se fosse dinheiro e dívida. Se eu te perguntar assim, ó, você prefere ter R$1 de dívida ou R$25 de dívida? Você vai preferir um. Então, para a insulina, o ideal, se a gente estiver pensando em dívida, é que ele esteja bem baixinho. Agora, se eu estou aqui dizendo, por exemplo, nível de vitamina D, aí a gente pensando no banco, eu estou falando em dinheiro. Você prefere ter 20 mil em dinheiro ou você ter 60 mil em dinheiro? Vamos ter 60. Então, um detalhe importante nesse contexto é que a resistência insulínica, ela é uma condição que está ligada a todo distúrbio hormonal da SOP. Então, a paciente com SOP, ela tem irregularidade menstrual pela resistência insulínica. Ela tem uma pilificação aumentada por conta da resistência insulínica, que aumenta pico de LH, aumenta a captação de colesterol. Essa paciente tem, né, acne, tem oleosidade, tem aumento da expressão, inclusive, de 5-alfa-redutase também por conta dessa resistência insulínica, né? Exatamente. Então, olha que detalhe interessante. E aí, até pouquíssimo tempo atrás, 2019, a gente não entendia o papel da resistência insulínica na endometriose. E aí, por acaso, eles começaram a tratar pacientes que tinham SOP e endometriose com metformina, que essa paciente sua aqui também estava utilizando, e começaram a ver melhora dos parâmetros da endometriose. Por quê? A célula de endometriose, como ela tem um comportamento semelhante a uma célula cancerígena, ela estimula a proliferação. No processo de proliferação celular, você precisa de glicose como subsídio. Toda paciente que tem resistência insulínica tem um aporte maior de glicose. E aí você conseguia ver redução de tamanho de lesão das pacientes com endometriose quando você tratava resistência insulínica. Então, cara, é uma coisa louca, porque você atira numa coisa e acerta noutra. Então, isso são as bases, né? Você entende que toda vez que você tem uma paciente que tem resistência insulínica, a leitura que isso quer trazer para a gente é: esta paciente está inflamada. Então, isso vai ser fator de risco para a SOP, para a endometriose, para doenças cardiovasculares, para uma série de outras condições inflamatórias, para a tireoidite Hashimoto. Você agrava a Hashimoto, tanto que metformina também melhora a Hashimoto. Então, se tem uma medicação que essa paciente que tem SOP, que tem endometriose e que tem Hashimoto precisa utilizar, sem sombra de dúvida, essa medicação, esse suplemento é uma bigonida como a metformina. E uma coisa interessante que eu poderia comentar também, trazendo a visão nutricional do negócio, o André falou da resistência insulínica em relação à questão da doença especificamente, da endometriose e da SOP. Uma coisa que eu tenho a complementar sobre isso é o seguinte: quando a gente pensa dentro do contexto ali metabólico, essa hiperinsulinemia, ela vai causar algumas alterações a nível hepático. Que alterações, Daniel? Aumento da síntese de LDL e colesterol, diminuição da expressão de receptores LDL e colesterol nos hepatócitos, aumentos dos triglicerídeos, redução da proteína ligadora de hormônios sexuais, deixando a testosterona ainda mais livre. Então, quando vocês veem toda essa alteração metabólica de colesterol e etc e tal, boa parte disso está correlacionado a essa hiperinsulinemia, somado também a uma desbiose intestinal. Perfeito. Não, genial. Exatamente. Inclusive, tem uma coisa para te comentar falando da B12. Quando eu avaliei aqui a questão relacionada à B12, uma das coisas de ingestão calórica que não estava fora do esquadro era a B12. Eu disse assim, peraí, ela come B12 suficientemente e ela está com B12 baixa? E aí eu lembrei, dentro de um contexto disbiótico, em especial, quando eu tenho alteração, né, da proporção de filos firmicutes bacteroidetes, eu tenho um aumento da utilização dessa vitamina B12 nessa disbiose.
Exato. Então, na verdade, não é um contexto de ela está ingerindo e está saindo. Ela está ingerindo, mas está sendo consumida por essas bactérias intestinais que utilizam dessa vitamina B12. E aí, pegando o gancho da B12, as pacientes com SOP e endometriose, elas têm um risco aumentado de ansiedade e depressão. E adivinha quem é que ajuda a ativar as enzimas de conversão para serotonina? B12. Então, é extremamente importante que essas pacientes que têm SOP e endometriose... Eu vi, já está sabendo que eu vou ir para Fortaleza, já está estragando a surpresa. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Já que nós já batemos passando 300, se a gente bater 500, a gente disponibiliza amanhã um fluxograma do que aconteceu nessa live. Olha aí, no nosso Ai, meu Deus! Apenas, viu? André está querendo fazer de madrugar aqui, viu? Segura aí vocês para fazer esse fluxograma, viu, nossa equipe? Se preparem aí para deixar esse fluxograma para vocês entenderem isso que a gente está falando de forma visual. Então, encaminha aí, aproveita para mais, cada um encaminha para 10 pessoas. Olha que coisa interessante. A gente sabe também, Dani, que diante de uma doença ligada a estresse oxidativo, a gente precisa ter uma noite de sono de qualidade. Quem faz a conversão de serotonina para melatonina na madrugada é B12. Você precisa de zinco que está baixo nessa paciente, precisa de B12 que está baixo nessa paciente, precisa de magnésio, que provavelmente vai estar baixo nessa paciente também. Então, olha que coisa... É uma coisa ruim, né? Porque, na verdade, o magnésio ele é um mineral mais intracelular do que extracelular. Exato. E é interessante, André, que algumas pacientes com resistência insulínica, tem trabalhos que mostram que quando a gente faz a suplementação de magnésio, a gente melhora a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina, mesmo, e eu vejo isso no consultório, mesmo quando eu vejo níveis normais de magnésio. No sangue, claro. Então é porque eu estou vendo o nível normal extracelular, mas não intracelular. Perfeito, perfeito. E aí, olha que detalhe interessante. A gente acabou de dizer para vocês que ambas as doenças, SOP e endometriose, são doenças ligadas a estresse oxidativo. A gente sabe que a melatonina, naturalmente produzida durante o sono, ela é responsável pela ativação de catalase, glutationa peroxidase e superoxidismutase. Então, você tem exatamente as três principais enzimas ligadas ao controle do estresse oxidativo intrafolicular, que vão estar baixas porque você não tem melatonina porque você não tem serotonina, você não produz serotonina porque você tem desbiose intestinal e você pode induzir uma desbiose intestinal por conta de uma resistência insulínica. Então, é exatamente, eles chamam isso nos Estados Unidos, Dani, de connecting the dots to find the root causes, né? Ligue os pontos para achar a causa raiz do problema. Maravilha. Então, é exatamente isso. A gente começa, você tem uma visão muito parecida com a minha de abordagem de doença, porque a gente estuda a doença de trás para frente. Né? As pessoas é o contrário, ela quer entender daqui para lá. Não, o que é que está justificando esse sintoma? Vai voltando. No ovário é isso, no intestino é isso, no ovário é isso, na hipófise é isso, na pituitária é isso, no sangue é isso, na célula é aquilo. Muito legal. E uma coisa que eu estava comentando com essa paciente... Vem fluxograma. Vem fluxograma. Tá aí, ó, 410. Falta mais 90. Tá subindo. Manda. Uma coisa legal que a gente pode comentar também, André, é que assim, eu vou fazer uma correlação bem doida aqui para vocês, tá? Se a Vitória estiver por aí, Vicky, me avisa que eu vou aí, ó, olha ela comentando aqui, ó. Tá por aí, Olha só. Gente, olha que legal isso que eu vou comentar com vocês agora. Então, a paciente tem uma desbiose intestinal. A paciente com síndrome ovário policístico, ela já tende a ter uma desbiose. Ainda mais quando é uma paciente com excesso de gordura saturada, excesso de açúcares simples e uma baixa quantidade de fibra. Então, ela vai ter mais desbiose ainda. Beleza? Show. Dentro desse contexto desbiótico, uma das coisas que a gente tem é a alteração da nossa permeabilidade intestinal. Quando eu tenho uma alteração dessa minha permeabilidade intestinal, aquele componentezinho ali, né, das minhas bactérias gram-negativas, em especial da parede celular dela, que é o lipopolissacarídeo, um carboidrato polissacarídeo, vai começar a se ligar às células do sistema imunológico
Perfeito. E adipócitos, ativando vias inflamatórias, em especial uma via chamada de NF-κB. Esse NF-κB ele é um fator transcricional que, quando fosforilado dentro da célula, ele vai até o núcleo, estimulando uma produção de novas citocinas pró-inflamatórias. E aí eu tenho uma coisa muito legal para destacar. Eu destacaria 3 citocinas pró-inflamatórias estimuladas por esse LPS. TNF-alfa, que piora ainda mais a sensibilidade insulínica, IL-6, e tem um mocinho que é o que eu quero chamar a atenção. Esse mocinho chama-se interferon gama. O interferon gama, ele tem uma relação direta com toda essa via metabólica que o André estava falando. Que via, Daniel? A via da formação de serotonina e melatonina. Por quê, Daniel? Existe uma enzima chamada de indolamina 3-oxidase. E essa indolamina 3-oxidase está muito correlacionada com os níveis de interferon gama. Quando eu tenho essa enzima com alterações na sua ativação, todo aquele meu triptofano que iria formar serotonina e melatonina vai ser desviada para uma outra via chamada de via das quinureninas, ou do ácido quinurênico. Dentro desse contexto, a gente vai ter uma diminuição também de serotonina. Além disso, o estresse oxidativo e o processo inflamatório que essa mulher tem vai diminuir, fora os meus níveis de serotonina, um outro fator neurológico chamado de BDNF. O que é que essa mulher ela vai tender a ter? Mais ansiedade e maior risco de depressão. Exatamente o que está acontecendo com o comportamento da nossa paciente. Então, olha que baita correlação que a gente consegue fazer, né? E aí vem o grande detalhe, se nessa paciente que você tem desbiose intestinal, você suplementa cofatores de serotonina pela via oral, você desvia ainda mais para a via das quinureninas e piora porque o problema é a inflamação, o problema não é a falta de triptofano. Exatamente. E aí tem um detalhe, sabe, Dani, que aí piora nesse contexto ainda mais. Aí você vai para um colega desavisado e diz, essa paciente ela é muito chata, paciente que tem ansiedade, essa paciente com depressão, vamos dar um inibidor da recaptação de serotonina para essa paciente. E aí você pega uma paciente, doutora Jubica maravilhosa, você pega essa paciente, acabou de entrar. Beijo, rapaz, eu vou te contar, essa live aqui tá um peso pesado. Rapaz, Carlos Portela, Bruno... Até Bárbara Bruna, que é a rainha do tráfico, entrou aqui. Bruna, maravilhosa, entrou por aqui. Seja bem-vinda. Então, irmão, o que é que acontece? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai avaliar esses pacientes, porque grande parte das vezes essas pacientes ficam polimedicadas, sendo tratadas apenas para sintomas, sem que a causa base seja corrigida. E o grande problema, o tratamento dos sintomas piora grande parte da causa base. Então, por exemplo, isso é um grande detalhe, né? Que se você não tem a visão... Repete, que essa daí tem que ficar fixada. De novo. Essa, por favor. Nem sei mais, ó. Tô brincando. O grande detalhe é assim, ó, você termina polimedicando uma paciente para tratar sintoma e as medicações utilizadas para tratamento sintomático piora a causa. Vou dar um exemplo para simplificar para vocês. Um dos motivos que leva uma paciente com síndromes ovários policísticos buscar vou te dizer 3 motivos que levam uma paciente com SOP a buscar o ginecologista. Número 1, ela está sem menstruar por longos períodos. Número 2, essa paciente, quando fez um exame de ultrassonografia, ela identificou a presença de cistos nos ovários. E número 3, essa paciente apresenta queda de cabelo, oleosidade e acne. E aí, essa paciente vai para um colega que não está nem um pouco interessado em saber da fisiopatologia, não quer nem saber para que dosar insulina nessa paciente. Não precisa. Eu vou te dar uma medicação que vai resolver todos os seus problemas. Uma pílula anticoncepcional com ação antiandrogênica. Por quê? Número 1, quando você usa 21 dias de uma pílula anticoncepcional e suspende por 7 dias, a paciente vai ter um sangramento de supressão hormonal. Mas para ela, que é leiga e não entende que menstruação requer pulsatilidade de GNRH,
de alta amplitude e de baixa frequência na fase folicular para estimular a liberação de FSH-LH, para ir lá no ovário, converter testosterona, né, colesterol em testosterona e estrogênio, para que isso vá no endométrio, espesse endométrio, para que ela tenha pico de LH e ela ovule, para que o corpo lúteo seja formado e produza progesterona para descamar o endométrio. Isso é que é menstruação. Na cabeça da paciente, saiu sangue pelo útero, esterilizou pela vagina, é menstruação. Então, ponto 1, resolvido. Ponto 2, se você está utilizando uma pílula anticoncepcional com ação antiandrogênica, Dani acabou de falar, as pacientes que têm resistência insulínica, a SHBG, que é a Sexual Hormone Binding Globulin, ou seja, a proteína que transporta e que carrega os hormônios sexuais, na hora que ela cai, você tem mais testosterona livre. Na hora que você dá pílula anticoncepcional, você aumenta essa HBG que se atrela a mais testosterona. Testosterona caiu, menos oleosidade, menos acne, menos queda de cabelo. Ponto 2, check, resolvido. Detalhe, quando você tem uma ação de hipoestrogenia ou de hipoandrogenemia, né, você diminui os níveis de testosterona nessa paciente, quando você tem cistos nos ovários, o aspecto micropolicístico, ele reflete nada mais do que um hiperandrogenismo ovariano que estimula um rechaçamento dos pequenos folículos para a periferia do ovário e espessa a túnica albugínea externa. Então, na hora que você tem uma medicação antiandrogênica sendo utilizada, você some com aqueles cistos nos ovários. Ponto 3, se essa paciente fizer uma ultrassonografia, sumiram. Conclusão da paciente leiga que não entende sobre fisiologia hormonal. Estou curada. Tenho ciclos regulares, não tenho mais queda de cabelo, não tenho acne e não tenho cisto nos ovários. Estou curada. E aí, qual é o detalhe? Eu disse para vocês... Mas não tenho libido. Não, mas os outros detalhes a gente nem fala. Mas o detalhe para justificar o que eu disse. O que foi que eu disse para vocês? Escolha de tratamentos que tratam os sintomas piorando a causa. Sabe o que é que acontece? As pílulas anticoncepcionais com ação antiandrogênica, elas têm ação mineralocorticoide. E a ação mineralocorticoide piora a resistência insulínica. Então, você trata sintoma piorando a causa. E aí vai acontecer aquele grande detalhe que acontece com todas as pacientes. Aí você usa 10 anos de pílula anticoncepcional sem tratar nada. Não estou dizendo que a pílula anticoncepcional não pode fazer parte pontual do tratamento de uma paciente, porque, por exemplo, ele consegue estimular que você não tenha um espessamento endometrial, que confere um risco aumentado para câncer endometrial. Enfim, tem todos os benefícios do uso pontual de um tratamento hormonal com hormônio sintético. Maravilhoso. O grande problema é essa, a paciente passa 10 anos sem fazer atividade física, sem se alimentar de forma correta, sem fazer absolutamente nada para manejar a resistência insulínica. Quando ela tira a pílula anticoncepcional, ela não tratou a causa, volta tudo numa a inflamação está do mesmo jeito, quiçá pior. Porque exatamente. Talvez nesse tempo que ela estava utilizando anticoncepcional, ela continuou sem treinar, sem dormir direito, comendo alta quantidade de gordura saturada, baixo antioxidante, dieta pró-inflamatória. Entendeu? Então, assim, esse é um dos detalhes que eu estou comentando. Vou te dar outro detalhe simples. Paciente, que era o caso dessa paciente aqui também. Estamos diante de uma paciente aqui que tem endometriose. Esse caso aqui era só endometriose. Foi escolhido para essa paciente o Dienogest, o Alurax. O Dienogest, faltam 10 pessoas para a gente liberar o fluxograma. Faltam 8 pessoas. Ai, meu Deus! Se eu fosse vocês, eu entrava em 4 celulares. Deixa eu dizer aqui, olha que detalhe interessante. Essa paciente aqui que está utilizando o Dienogest é um progestagênio de 3ª ou 4ª geração, dependendo da referência, que tem uma ação antiprogestínica, que é exatamente o objetivo. Você está querendo, olha que loucura, a endometriose, na grande maioria das vezes, ela está ligada à resistência à progesterona. E aí você está utilizando uma progestina com ação antiprogesterona. Para quê? Para você fazer atrofia endometrial, porque a gente sabe que endometriose é a presença de tecido endometrial, ou seja, da camada interna do útero, fora do útero. E é exatamente esse padrão de célula que vai responder às mesmas modificações hormonais que o tecido endometrial responde. Então, se você tem o endométrio sendo estimulado por estradiol,
você também vai ter a célula endometrial fora do útero, na bexiga, no intestino, no pulmão, no olho, em qualquer local, também sendo estimulada por estradiol. E aí o grande detalhe, grande parte das vezes que você está utilizando uma pílula de progestina, você termina estimulando um aumento da adiposidade na gordura, que aumenta a estrona, que é um estrogênio. Então, olha que loucura. Você, não estou dizendo, preste atenção nas informações, eu não estou dizendo que você não pode, que você não deve utilizar. Eu estou dizendo que isoladamente você escolher. Endometriose é uma doença que seria um tamborete de 3 pernas. Você tem o efeito inflamatório, a inflamação, detalhe importantíssimo, o efeito da parte estrogênica e o efeito do estresse oxidativo. Nenhum desses 3 pilares é mais ou menos importante. Eu até brinco, um tamborete de 3 pernas, qualquer perna que cair, derruba o tamborete. Então não dá para você fazer um tratamento sem músculo. Só lembrando, gente, que a dor, quando o André está falando das 3 pernas, a dor, ela está dentro do contexto da inflamação, que é um dos sinais cardeais dessa inflamação, tá? Exatamente. Então, assim, são muitas nuances que a gente precisa avaliar e eu vou aproveitar e já vou começar a soltar. Esse foi um dos motivos pelos quais eu e Daniel resolvemos nos juntarmos para fazer uma pós-graduação em saúde da mulher e nutrição com a visão da medicina e a visão da nutrição. Então, isso aqui é só a primeira de várias lives. Ele falou primeiro do que eu. Já vou aproveitar e vou falar dos 500 que eu já estou aqui, ó, me coçando. Porque assim, o que é que eu começo a ver cada vez mais, Dani? Se você tem uma visão da ginecologia e você não tem uma visão da nutrição, eu só consigo dar 5 passos no meu tratamento. Tenho certeza que você na nutrição também, com a nutrição sem a medicina, você dá 4 ou 5 passos também. Então, em especial quando a gente está fazendo isso daqui, aí a gente não dá nem 2. É isso, cara. Então, assim, ou a gente consegue formar profissionais. Não é que o médico vai prescrever um planejamento alimentar, nós não temos a menor formação para isso. O nutricionista é a melhor pessoa do mundo para fazer um plano alimentar. Mas, da mesma forma, o nutricionista não é a melhor pessoa para te prescrever um bloqueio hormonal. E isso o gineco, não só o gineco, alguém que trabalha com saúde da mulher, o gineco, o endócrino, o nutrólogo, enfim, o médico que trabalha com saúde da mulher. Então, a gente fazia muito tempo que eu vinha maturando. Daniel deu aula no nosso curso de reposição hormonal em abril, e eu comecei a ver assim, os médicos enlouqueceram com a presença de Daniel, trazendo essa grande background que ele tem em relação ao poder da alimentação para modular a produção hormonal e o funcionamento dos hormônios. Porque às vezes o pessoal diz assim, ó, o senhor faz modulação hormonal? Eu digo, não, porque quem modula os hormônios é o estilo de vida e alimentação. Não existe, eu faço reposição hormonal, mas quem modula o funcionamento dos hormônios é comigo, meu gente. Se vai para um caminho, se vai para outro, na verdade é você, né? É isso. E assim, ó, por exemplo, olha que coisa interessante que a gente estava comentando e como a medicina e a nutrição, elas são pontos de convergência o tempo inteiro. E outra, minha gente, não existe nenhum profissional que é mais ou menos importante do que o outro. Coloquem isso na sua cabeça. Nenhum nutricionista é mais ou menos importante do que nenhum médico e nenhum médico é mais ou menos importante do que nenhum nutricionista. Cada um de nós é extremamente fundamental e indispensável na sua função. E nossas funções, elas são complementares. Então, esse é um detalhe. A maior idiotice do mundo é alguém que se acha melhor do que outro. Porque todos nós precisamos de um grupo imenso de pessoas, de uma rede de apoio muito grande, onde cada um é muito bom no que você faz. E é ótimo que tem pessoas excepcionais e melhores do que eu, dentro do que eu mesmo faço. Porque tem casos que eu não consigo resolver e eu preciso de alguém que é melhor do que eu para poder indicar. Então, esse tipo de coisa, essa era a visão que nós queríamos. Então, ficou essa grande, desde o REM que a gente ficou com essa coisa na cabeça. Uma muito grande entre esse trabalho multidisciplinar, na verdade, né, André? Exato. Quando a gente está falando a mesma língua, quando a gente está falando da mesma doença, quando a gente está falando até mesmo não uma doença, mas uma alteração como, por exemplo, uma menopausa, e a gente está falando a mesma língua de todas as alterações fisiológicas que vão acontecendo num processo de envelhecimento, seja num processo de envelhecimento, seja numa TPM, o nutricionista ele também tem uma intervenção muito grande, imensa. A gente precisa se
correlacionar e entender o que, que a gente vai fazer com essa paciente. É hora de fazer reposição hormonal? Sim ou não? Quem vai dizer isso não é o nutricionista. Mas se for feita a reposição hormonal, olha que interessante. Tá, vai ser feito de quê? Beleza, vai ser feito à base de estradiol. Quais são os efeitos do estradiol a nível metabólico que eu, nutricionista, posso esperar? Claro. Eu preciso saber disso, cara. Não é porque a prescrição ela veio do André que eu não tenho que saber os efeitos que aquilo ali vai causar na minha paciente. Exato. Do ponto de vista de melhora de redução de fome, de aumento de saciedade, de melhora de tônus de colágeno na pele, de elasticidade, de hidratação da pele, de melhora de serotonina, de BDNF, entre tantos outros fatores que aquilo ali pode causar de positivo. Mas se a gente não tiver esse trabalho realmente de uma forma multidisciplinar, é muito difícil que a gente esteja falando a mesma língua, né? Não, e vocês veem que aqui, ó, a minha fala se continua com a de Daniel se confunde com a minha continua na dele, a dele volta para mim, e é exatamente isso. Nós queremos formar profissionais dentro dessa pós-graduação que tenham uma visão 360, porque assim, eu não sei vocês, mas eu sou desesperado por conhecimento, e de todas as áreas, eu estudo tudo de todas as áreas. Eu estudo coisas da fisioterapia para saber orientar um bom fisioterapeuta para minha paciente com endometriose, que tem dor pélvica, refratária ao tratamento procurar. Eu começo a estudar, por exemplo, não tem como um médico não entender sobre dieta low FODMAP. Não sou eu que vou prescrever, mas eu preciso entender em que momento uma dieta de exclusão de carboidratos fermentáveis vai ser importante para a minha para paciente. uma paciente com endometriose, por exemplo. Exato. E o pior disso, André, sabe o quê? Isso eu sempre falo, cara, para todos os meus alunos. Por exemplo, tu chegar como ginecologista e dizer assim, ó, Daniel, essa paciente ela tá fermentando muito, a gente precisa de uma dieta low FODMAP. E eu nem saber aplicar na prática uma dieta low FODMAP e nem saber o porquê que tu tá querendo uma dieta low FODMAP para uma paciente com endometriose. Exato. E olhar assim, cara, o que é que tem a ver? E aí muitas vezes a pessoa perde um grande parceiro de trabalho que poderia me mandar mais centenas e centenas de pacientes, porque eu não tenho nível técnico para conseguir dar conta de atender, né, essas pacientes. Então, isso é muito importante também. Eu bato muito nessa tecla. Cara, o nível técnico ele é muito importante. Uma das coisas que a gente sempre fala, né? Todo mundo tem falado de marketing, de posicionamento, etc e tal, e eu digo, cara, sempre o melhor posicionamento do mundo vai Conhecimento. ser conhecimento, cara. Conhecimento é uma das coisas no mundo que nunca ninguém vai te tirar nem vai te roubar. Eu vou te dizer, é a única coisa que eu invejo de alguém. Eu só invejo cérebros brilhantes. Eu não invejo conta bancária de ninguém. Mentira, eu tenho inveja do seu carro? Tenho, mas inveja positiva. Mas eu invejo muito mais seu cérebro do que seu carro. Pra você ter ideia, é que eu sou desesperado por carro. Mas isso é engraçado, porque assim, é muito interessante como você... Isso é uma pergunta clássica, né, Dani? As pessoas perguntam muito assim, ó, como é que você consegue se diferenciar em um mercado saturado, um mercado em que profissionais estão assim a balde sendo formados a cada esquina o tempo inteiro, através de conhecimento, porque rede social ela é maravilhoso para quem é excepcional no que faz no 1 a 1. É muito bom. Se você tem uma capacidade de resolutividade do problema da sua paciente, do seu paciente, maravilhoso. Faça a rede social, comunique esse conhecimento, ajude muitas pessoas com o seu conhecimento e sim, capte pessoas que você possa ajudar. Agora, não adianta você investir uma fortuna, né, em publicidade, você investir uma fortuna em captação de pessoas se você não consegue resolver o problema porque você não investe em conhecimento. Então, não invista em marketing se você não investe em conhecimento antes para resolver os problemas das pessoas que você está atraindo. Então, assim, esse é um detalhe imenso que as pessoas precisam entender, que não dá para pular etapas. O sucesso, ele deixa pistas, mas são pistas que seguem um caminho. E não estou dizendo que eu tenho sucesso, nem que Daniel tem sucesso, mas até porque sucesso é uma coisa que vem de fora para dentro, não é de você para os outros. Né? Sucesso é quando alguém acha que você tem. Se você acha que você tem, você está errado. Né? Eu sempre digo, sucesso tem que vir de fora para você. Mas eu acho que, assim, o maior sucesso que eu acho para mim
é conseguir transformar a vida das pessoas, que deixam a saúde dela nas minhas mãos. Então, estou vendo várias pacientes minhas aqui comentando de como eu mudei a vida delas lendo aqui. Então, isso para mim é sucesso. Sucesso é você conseguir contribuir com a sua missão de transformar vidas. E você só transforma vidas com conhecimento. E você só consegue conhecimento se você investir com as pessoas certas. Porque assim, Dani, outra coisa importante, estava comentando isso com o Ju esses dias, a quantidade de cursos que tem, de pessoas que não sabem nem o que estão falando e que não praticam o que estão dizendo, practice what you preach, né? Pratica o que você, né? Fale o que você pratica. Não adianta você estar aqui ensinando o que você não pratica e tentando promover resultados que você não tem com as suas próprias pacientes. Então, assim, não adianta ser médico, ou ser nutricionista, ou ser professor de palco. Você tem que ser professor de frente, né? De frente de linha. Você tem que estar com aquilo ali no seu dia a dia, no seu consultório. Então, óbvio, você usa artigos científicos o tempo inteiro, vocês vão ver que embasar a sua prática clínica, até porque prática sem uma teoria por trás é uma loteria. Também não funciona. Não, eu fico brincando, né? Quando a gente fala, quando você vai trazer informações aqui numa live dessa, nada que eu estou dizendo aqui dessa live são vozes que estão vindo aqui na minha cabeça, não. São exatamente anos de estudo e evidência científica que eu estou apenas traduzindo para vocês de uma forma que fique mais palatável esse conhecimento. Eu acho que a grande verdade que a gente tem, porque nós somos professores, é diferente, né? A facilidade que a gente tem é de transformar coisas difíceis em coisas fáceis para que esse conhecimento ele realmente possa ser replicável, porque eu, dentro do meu consultório, eu vou conseguir transformar 6 pacientes por dia, que é o máximo que eu atendo. Mas se a gente faz um curso e a gente consegue colocar 300 profissionais, cada um atendendo 6 por dia, nós estamos impactando 1.800 vidas por dia. E essa é a minha grande missão. Eu sempre falo isso, que a proporção ela realmente é muito geométrica. Mas tem que ter um cuidado absurdo, sabe, gente? Porque uma das coisas que me fez, na verdade, não continuar na universidade, André, foi justamente o fato de querer que eu tivesse como professor de algumas disciplinas que eu não tinha prática clínica para estar dentro daquelas disciplinas. Claro, não é justo, né? Ser professor de nutrição esportiva, na qual fui contratado, maravilhoso. Ser professor de bioquímica, de metabolismo, maravilhoso. Agora, quando começavam a querer me colocar para dar aula sobre saúde pública, sendo que eu ia ter que ler sobre o SUS, e ler sobre o SUS, colocar dentro de um slide e conseguir replicar, na verdade, qual seria a minha diferença para um papagaio? Nenhuma. Eu só estava tirando um campo, colocando para um outro tipo de documento e passando para as pessoas. Então, essa união entre teoria e prática realmente é o que eu acho essencial. E normalmente é o que eu busco para mim como pessoa. Por exemplo, cara, hoje se eu precisar, por exemplo, de um médico ou de, né, no caso do nutricionista, a minha ideia seria assim, cara, esse cara ele tem prática clínica e ele é um cara que ele tem um embasamento por trás. Vou atrás de um reumatologista. Quem é que eu vou atrás? Um cara que tem um embasamento por trás, mas que ao mesmo tempo ele tenha prática clínica sobre o que eu vou buscar ele. Seja um artrite reumatoide, seja um lúpus, seja uma outra doença, né, autoimune, mas que ele tenha prática, mas que ele seja embasado naquela prática. Porque tem muita gente também, André, que é legal dizer isso. Tem muita gente que acha que tem prática e que já resolve. Mas será que a pessoa não está pautada em resolver uma SOP, por exemplo, com um anticoncepcional e um glifage para todo mundo? Como se fosse linha de produção? E acha que está fazendo melhor pela paciente, só que tem muito mais coisa. E essa pessoa, na verdade, ela está desatualizada. Isso é importante para a gente comentar, né? Demais, até porque assim, né, a saúde ela tem uma velocidade de informações e de atualização que é diária. E é muito difícil, nós que estamos na frente de linha, se você não está dedicado a montar aula, a fazer o tempo inteiro isso, é difícil você conseguir se manter atualizado. Por isso que eu fico brincando, né? Todo mentor tem que ter o seu mentor. Então a gente precisa, eu fico o tempo inteiro fazendo cursos para aprender também, lapidar o que eu estou ensinando. Eu preciso buscar mais conhecimento para trazer para que eu estou ensinando. Então esse ciclo, nessa roda de conhecimento é uma coisa que é ilimitada, não dá para ficar... E uma coisa que é legal a gente comentar também, né, André, é que assim, para você fazer isso, você tem que dar alguns passos para trás. Recentemente, eu passei 3 semanas fora. Uma semana na American College, outra semana no Vale do Silício,
outra semana no ISSN, na qual a gente levou 2 trabalhos para o American College e para o ISSN também. E eu disse assim, cara, se eu for pensar que eu estou deixando de atender 3 semanas, eu vou estar deixando de faturar tanto. E se eu for somar isso ao que eu estou gastando aqui, cara, é um valor absurdo. Mas o que é que eu estou fazendo? Me tornando mais atualizado. Investimento em quê? Investir no conhecimento. Então, esse investimento em conhecimento, ele tem que ser algo contínuo, né? Isso é legal da gente falar. Eu até brinco, né? Eu tiro 30% do meu rendimento para reinvestir em conhecimento o tempo inteiro. Vivo o tempo inteiro fazendo curso e mentoria, curso e mentoria, curso e mentoria, curso e estudo, o tempo inteiro, porque assim, mas isso é uma coisa que funciona para mim. Eu me sentiria muito mal de chegar no meu consultório e não conseguir resolver o caso da minha paciente por falta de conhecimento. E eu não estou te dizendo que, óbvio, que todos os casos que vão chegar no meu consultório eu sei resolver. Não, chega um caso bucha da bucha da bucha, que eu preciso ter uma rede de apoio. E aí está o Mas você tem que ter lamento. Claro, e aí, não, e o grande detalhe, né, Dani? E aí está o grande poder de você fazer parte de um grupo, porque dentro de um grupo, dentro de uma pós-graduação, você tem um grupo que você pode discutir casos, e aí não, por isso que a gente queria montar uma coisa diferente do que tem no mercado, porque o que é que a gente tem? Pós-graduações de nutrição funcional, de nutrição esportiva, nutrição estética, e de medicina do esporte, de medicina da longevidade, de medicina molecular, de medicina isso e aquilo. Mas não temos nada que conecte essas duas grandes áreas, que são primas irmãs gêmeas, né? Aquela coisa, estão no mesmo útero, né? Apenas saiu uma antes, são gêmeos que saiu um pouquinho antes, depois veio outro. Então, assim, o que a gente queria era montar um grupo para que esse grupo pudesse se retroalimentar de indicação, de eu poder indicar, quero um nutricionista que tenha em Natal, tem tal pessoa. Tem alguém que é no Rio, quem é um ginecologista no Rio, quem é um endócrino em Brasília, quem é não sei quem. E a gente ter essa possibilidade de autoalimentação desse ecossistema, como a Vitória está comentando. Ei, André, deixa eu dizer algumas coisas que vai ter dentro dessa pós-graduação. Vai, fala, rasga. Vão me matar aqui, rápido. Fisiologia do ciclo menstrual, sangramento, amenorreia, TPM, TDPM, contraceptivos hormonais e não hormonais, como por exemplo o DIU, programação metabólica pré-gestacional, fertilidade e infertilidade, climatério e transição para menopausa, menopausa e hormonal. Vai, segue. Manda aí. Endometriose, SOP, câncer de mama, tratamento de obesidade na mulher, corrimentos vaginais de repetição, incluindo candidíase, alterações de estéticas de cabelo, pele e unha, estética íntima e ginecologia, terapia sexual e educação em sexualidade, mulher atleta, marketing digital, como construir um consultório com uma ótima lucratividade e terapias suplementares e injetáveis na mulher e na performance do esporte. Apenas, amigo, você pegou isso aí aonde, hein? O negócio até começou a brigar aí. Ei, ó a cara do meu marketing quando eu soltei tudo. Obrigado. Não vai ficar gravada a mesma live, então... Eita, não, nós temos que deixar essa live gravada. Eu preciso reaprender com o que eu conversei nessa live. E aí, ó, vou aproveitar. A gente vai finalizar. Natan tá aí, que é aluno nosso, com certeza absoluto. O Natan vai estar aí, que é um dos principais nutricionistas hoje de Vitória, viu? Coisa maravilhosa. Deixa eu só dizer um detalhe para vocês. Eu sei que nós colocamos aí como meta para vocês a gente bater 500 pessoas, mas em agradecimento a todos vocês que estiveram com a gente. 488. Por conta disso, nós vamos deixar a live gravada e vamos deixar para vocês o fluxograma amanhã. Vocês merecem e a gente está muito feliz. E a gente precisa contribuir com o conhecimento de vocês, né? Acho que vai ser muito, mas muito importante que vocês tenham acesso a isso, para que isso possa começar a dar para vocês, assim, isso aqui que a gente comentou nessa live, scratch the surface. A gente está aqui rasgando a pontinha da superfície do que a gente vai levar para vocês dentro dessa pós-graduação. Alguém de vocês tem coragem de dia 15 de outubro, André? Por que tu vem para Fortaleza? Não diga nada. Depois a gente conversa sobre isso. Eu só digo o seguinte: 15 de outubro, pare tudo que você está fazendo, feche sua agenda, que a gente vai fazer um negócio para vocês que vocês nunca viram para o lançamento dessa pós, tá? E eu vou dizer uma coisa: quem é meu aluno que estiver aqui já sabe, sócio fundador de todas as pós-graduações e de todos os cursos é outro padrão de bem-querência.
Quem acredita no negócio na primeira turma sempre recebe o melhor, viu? Eu só digo isso. Isso é verdade. Isso Não é digo verdade. mais nada, não digo mais nada. Isso é verdade. Dani, meu irmão. Então, gente, 15 de outubro, estamos juntos na nossa Masterclass em Saúde da Mulher. Eu e o André, a gente vai estar falando... Vai ter mais live. A gente vai estar falando de um monte de coisa, só que agora eu quero pedir o seguinte para você. Se você gostou dessa live, se essa live realmente ela trouxe conhecimento para você, se de alguma forma essa live te impactou de uma forma positiva, te levou mais conhecimento, te trouxe um pouco mais de prática clínica, eu e o André, a gente está fazendo um post agora em collab, tá? Já está lá no meu Instagram. O André vai sair da live, vai só aceitar e a gente quer o comentário, seu comentário nessa live. E eu e o André vamos sair da live e vamos ficar respondendo vocês lá nos comentários, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar um desafio. Se tiver, tem 350 pessoas aqui agora, 300 comentários, a gente solta o fluxograma ainda hoje. Fechou. Fechou. Vamos lá? Bora. Falou, meu povo. Vamos embora. Beijo do Nutri. Tamo junto, Andrezão.